Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, momentos, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E nessa manhã, após uma intensa reflexão, algum período de meditação, e com essa data propícia que é a chegada do Réveillon, que determina o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, eu comecei a meditar e refletir sobre a vida que, na maioria das vezes, a gente tenta sempre mudar as coisas, mas para que a gente possa mudar as coisas, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a gente tem que mudar, consequentemente, as nossas atitudes. E aí 2023, ele pode ser um ano melhor, ou pode ser um ano igual, ou pode ser um ano pior. Depende muito do autogoverno. Eu quero falar para você que chegou o momento de cada um de nós percebermos que se a gente depender da política, se a gente depender das ações dos políticos, nós seremos fracassados, porque, na verdade, eu compreendo que a política no Brasil, ela serve para fomentar a miséria e a cada dia a alentar a fome e os miseráveis, porque não é interessante para a política do brasileiro produzir cultura, não é interessante para os políticos do Brasil promover o conhecimento. E a gente percebe o seguinte, a maioria das pessoas são totalmente manipuladas. E a gente vê sempre o efeito manada. O efeito manada é o quê? Quando alguém vai e faz uma coisa, as outras pessoas, consequentemente, tomam a mesma decisão, tomam a mesma atitude e o desfecho do acontecimento vai ser igual. Então a gente está passando por alguns momentos, principalmente aqui na Bahia, alguns momentos de tragédia por parte da natureza, mas eu falo sempre, a natureza ela reclama e a natureza ela nos dá o entendimento a cada dia para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar um nível maior na nossa elevação espiritual. Mas o que é que acontece? A cada dia que passa, os seres humanos eles ficam mais medíocres. Por quê? A partir do momento que eu estou desconectado com eu sou, com o grande Criador do Universo, a partir do momento que eu não tenho conhecimento das leis que regem a natureza, que são leis que são imutáveis, essas leis elas permanecem em qualquer lugar, aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, ou seja, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a condição de escolher, de decidir sobre a nossa vida, que caminho nós vamos seguir. Mais um exemplo, a lei da semeadura, ela não é obrigatória, mas é aquela história, você plantou, você vai ter que colher. Se eu transmito sentimentos ruins para outras pessoas, é isso que o universo vai devolver para mim. Então nós estamos vivendo um momento de vibração negativa tão ruim no Brasil, que as tragédias naturais acontecem. Você fala, Deus, misericórdia de Deus, Deus tenha compaixão de nós, caramba. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu vou falar aqui uma coisa, que os líderes religiosos no Brasil e no mundo não têm coragem de revelar para vocês. Deus é todo poder, Deus é toda felicidade, Deus é onipotente, Deus é onipresente, tudo aquilo que existe é sim, amando ou com a permissão de Deus, mas Deus, que eu me refiro a Ele como o grande Criador do Universo e que ninguém explica, Ele é maior do que tudo que nós possamos imaginar, e através de estudos eu descobri que nós somos co-criadores do grande Criador do Universo. Então, a partir do momento que eu me rebelo e que eu não estou conectado com o grande Criador do Universo, o que é que acontece? Eu vou me conectar com o inimigo, com o adversário, com o oponente. E aí o que é que acontece? Se eu vibro energia de raiva, de ódio, é isso que vai perpetuar. Então o universo, ele vai devolver para mim tudo aquilo que eu emano para o universo. E a gente percebe que a Bahia está vivendo momentos aí, Jequié, no sul da Bahia, algumas cidades sendo inundadas pelas águas da chuva, e tudo isso é um recado, tudo isso é a natureza se manifestando. Eu coloquei algumas postagens, olha, a plantação foi feita, agora a colheita está chegando. Tem pessoas que não entendem. Eu falei, a conta vai chegar e a conta é cara. Eu compreendo, partindo de um prisma espiritual, que o Brasil vive um momento muito difícil. Eu falo sempre nos meus vídeos para que todas as pessoas se preparem para tudo o que virá pela frente e as coisas que já estão acontecendo, porque o grande Criador do Universo, quando ele manda a chuva para todo mundo. Quando as adversidades vêm, as adversidades chegam para todos, independente que você acredita em Deus, que você segue ao diabo, que você é ateu,
A lei da semeadura, ela é verdadeira. E quando eu comecei a estudar o Kybalion, sobre o hermetismo, os iniciáticos, comecei a estudar a chave mestre, eu percebi o seguinte: o universo é o todo. Então nós somos co-criadores. O que é que acontece? A chuva vem, molha a terra, rega a terra, mas chega um determinado momento que os homens estão invadindo o espaço dos rios. O homem está derrubando as árvores. Tudo isso cria um desequilíbrio ambiental. Eu não estou falando aqui como esse pessoal que fica fazendo reunião, eu estou falando pelo lado espiritual. Uma árvore é espírito, é vida. E as pessoas estão matando aos poucos a sua própria vida. Quando a gente não compreende que nós somos co-criadores da nossa existência. Caramba, chegou um determinado momento na minha vida que eu parei de reclamar, porque é o seguinte: tudo que acontece na minha vida, eu sou o causador. A causa está dentro de cada um de nós, de cada ser humano. O efeito é aquilo que é manifestado aqui fora. Mário, você quer dizer que essas tragédias, catástrofes, homem-bomba, violência, morte, é manifestada pelo homem, doença, vírus? Sim. O homem manifesta no plano material tudo aquilo que ele tem no plano espiritual. E o plano espiritual é o plano mental. Nós somos co-criadores. Mas aí, poxa, por que Deus permite? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E Deus não retrocede, Deus não retroage. Deus escreveu: o homem é livre para fazer, viver, sentir o que quiser. Imagine aí, se Deus monitorasse todos os homens. Caramba, o cara vai se suicidar, vai se jogar da ponte, e Deus vai lá e amarra ele, impede ele. Alguém vai, vou dar uma facada em alguém. Deus vai lá e impede. Aí tem muitos que criticam a posição do grande Criador por não conhecer a espiritualidade. Nós somos livres para tomarmos a decisão que nós quisermos, mas nós temos que ter a certeza que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. E o Brasil está vivendo um momento de guerra. Eu falo sempre que a maior guerra espiritual que nós estamos vivendo é isso. Ainda ontem alguém me perguntou se eu iria viajar. Falei, caramba, Jequié está debaixo d'água, tem gente que perdeu tudo, o sul da Bahia também está complicado, várias cidades com pessoas desabrigadas, as águas invadindo tudo, e você me pergunta se eu vou viajar. Eu acredito que de repente eu até viaje e chegue no caminho, tem uma ponte que vai impedir minha passagem. Eu acredito que o grande mover do Criador do Universo está vindo sobre o Brasil. Eu falo sempre que a pandemia foi um recado para as nações. Ah, Deus permitiu? Permitiu sim, porque o homem criou essa pandemia miserável. Por quê? Na mente do homem tem destruição, na mente do homem tem raiva, na mente do homem tem ira. As pessoas não querem o meu sucesso, as pessoas querem te ver bem, mas nunca querem te ver melhor do que elas. E aí nós vivemos em uma completa competição. Onde entra a competição, a questão da criação, ela é totalmente amortizada ou eliminada. Por quê? O processo de criação é um processo que eu vou co-criar através da minha mente e vou fazer com que coisas interessantes, coisas novas surjam no plano material. Mas primeiro essas coisas elas tiveram que ganhar uma imagem, elas tiveram que fazer parte do meu campo espiritual com muita energia, com muito foco, e aí eu comecei a imaginar, através da imagem veio a imaginação. O que é imaginação? Uma imagem e depois precede a ação. O nome é imaginação. E a gente vai criar coisas legais, coisas interessantes. E eu acredito que o homem não está se dando conta que o mundo que nós vivemos, somos nós que criamos. Se eu estou aqui num clima de paz, num clima de harmonia, emanando felicidade e passando para vocês uma mensagem poderosa de edificação, é isso que o universo vai me devolver. É isso que o universo tem para me presentear, mas tem muita gente querendo colher sem plantar. Tem muita gente querendo plantar cana e colher morango. Tem muita gente que planta maracujá e quer colher uva. Isso é impossível. Na vida, existe uma correlação muito grande. Quem trabalha recebe salário. Quem não trabalha, come o pão da preguiça. E o que é o pão da preguiça? A fome. E a gente percebe hoje que existem programas sociais no Brasil alimentando muitos miseráveis que comem o pão da preguiça. Pessoas que não se colocam à disposição de trabalhar, pessoas que não prosperam, pessoas que não produzem nada para o Estado e elas sugam do Estado. Por quê? É interessante para os políticos ter pessoas miseráveis. Quanto mais miseráveis, mais políticos corruptos. Os políticos corruptos, eles nascem da falta de imaginação, da falta de raciocínio, da falta de conhecimento da população. Para mim votar num deputado, eu tenho que analisar a folha corrida dele, eu tenho que analisar os projetos
que ele já aprovou, pelo menos que ele enviou. O brasileiro não faz isso, o brasileiro é tido como um povo alegre, mas não. Se nós pegarmos o mapa da felicidade, o Brasil está lá atrás, porque os países mais felizes do mundo são países que têm boa condição de saúde, de infraestrutura, e o Brasil não está nesse país. Agora o brasileiro é aquele povo que gosta de levar vantagem em tudo, e o brasileiro acredita que mesmo estando na merda, que ele está bem, quando na verdade não está. Então o maior problema do Brasil é o brasileiro, eu falo sempre. Se nós pegarmos o brasileiro e colocarmos na Dinamarca, na Suécia, que são países ricos, países de uma cultura totalmente diferente, o brasileiro consegue destruir. A prova disso, tem um bairro no Rio Grande do Sul, que de um lado reside o pessoal do Sul, de Minas e tal, do outro lado reside baiano. Até a calçada é diferente. De um lado, do lado do Sul é toda capinada, o lixo, tem a cestinha, só é colocado no horário. No lado do baiano, em plena segunda-feira, amanhece cheio de lata de cerveja. Por quê? É a cultura do povo baiano, é a cultura do povo brasileiro. Quando a gente parte para alguns estados que são norteados, que tiveram influência dos americanos, que tiveram influência dos europeus, a gente vê que o nível de cultura, que a sede por conhecimento, que o próprio clima do lugar é diferente. Se a gente observar ali Morro do São Paulo, caramba, quando eu pisei meus pés lá, deu a impressão que eu não estava na Bahia, que eu não estava no Brasil, diante de educação, segurança e cultura. Você vai na Praia do Forte, totalmente diferente do que a gente vê por aqui. Então é o seguinte, o brasileiro precisa evoluir, precisa crescer, e a natureza, ela reclama. A natureza, ela não pune ninguém. A natureza apenas ela vai dar a você. Se você é arrogante, se você é prepotente, a roda gira. E aí a natureza permite que a roda pare bem quando você estava lá. Você vai ter que dar a sua cadeira para alguém sentar e alguém vai subir na escalada da vida. Então pega esse código e abraça para a vida. Não reclama do governo, não reclama de Deus e aprenda a ter o autogoverno. Se você não governa a tua vida, você vai ficar suscetível, manipulado por alguém sacana, por alguém escroto que está lá no Congresso, que está lá na presidência, só para usurpar do povo. Então você tem que aprender o seguinte, chegou o momento de você se governar. E o que é autogoverno? É você acreditar no grande Criador do Universo, levantar todas as manhãs, partir para cima e fazer aquilo que tem feito. Eu não quero nem saber quem vai ser o ministro da Economia. Eu levantei cedo, já vou trabalhar, vou prospectar clientes, vou atender, vou vender, vou ganhar dinheiro. E o Brasil pode quebrar, eu não vou quebrar junto com o Brasil, porque a mentalidade que eu tenho hoje é uma mentalidade de autogoverno. Então, vamos para cima e vamos autogovernar. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, o